Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Temos uma nova videoaula de português. E o nosso assunto de hoje é homônimos e parônimos. Eu vou falar sobre as palavras homônimas e sobre as palavras parônimas. E a gente sabe que as palavras, elas têm a capacidade de estabelecer relações de sentido umas com as outras. E a gente começa pelos homônimos, que são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Então, escrita, a grafia, como a gente escreve, e o som, como a gente fala, são parecidos, mas o significado diferente. Nós temos três tipos, de palavras homônimas, que são as homógrafas, as homófonas e os homônimos perfeitos. Colocando um Szinho aqui, deixa eu colocar. Os homônimos perfeitos. Vamos ver cada um deles. A gente começa aí pelas homógrafas, que são aquelas que têm a escrita igual e a pronúncia parecida. Grafas, quando a gente observa aí o final da palavra, a gente lembra de grafia, se isso pode ajudar, e aí a gente vê que homo é aquilo que é igual, Então, a grafia é igual, mas a pronúncia é parecida, e a gente já viu que o significado é diferente. A gente tem aí gosto, substantivo, mas se for o verbo gostar, já é gosto. Então, a escrita é igual, olha lá, mas a pronúncia gosto e gosto. Concerto substantivo. Já se for o verbo consertar, você já vai dizer concerto. Concerto e concerto. Então, palavras aí com a escrita igual, mas a pronúncia parecida. E significados diferentes, Temos aí, depois das homógrafas, nós temos as homófonas. Quando a gente já observa fonas, a gente já lembra, aí de som, de pronúncia. A pronúncia é igual, escrita parecida. Temos aí cela substantivo e cela verbo. A pronúncia não tem diferença, mas cela com C é o substantivo e cela com S é o verbo selar. Seção, substantivo, seção também substantivo, mas olha aí, temos, é um caso muito conhecido, Seção com C e 2 S, seção com S começando. Cerrar de fechar e cerrar de cortar. Se for a porta e você estiver fechando, você está cerrando. Agora, se for a porta e você estiver dividindo ela ao meio, você está cerrando com S, você está cortando. Concerto, espetáculo e concerto do verbo consertar. Um com C e outro com S. Então, as homófonas, reforço, pronúncia igual. Mas se vocês observarem a escrita, tem diferença. A escrita é parecida, mas não é igual, A simples troca aí de C por S, já faz ficar diferente. Existem, as homófonas não são simplesmente essa troca de C por S, ok? Tem vários aí, L pelo R, vários outros casos. Eu peguei aí de exemplo essa troca, mas não quer dizer que homófonas sejam só palavras em que trocam o C pelo S, ok? E temos ainda os homônimos perfeitos. Perfeitos, mesma grafia e mesma pronúncia. Lembrando que o significado é sempre diferente. Temos cura, do verbo curar, e cura, cura, substantivo. Verão, futuro do verbo ver, e verão aí, substantivo, a nossa estação quente de ir para a praia. Cedo, de verbo ceder, cedo de tempo, acordou cedo. Banco, que é o banco que a gente vai lá pegar o dinheiro, e o banco, que é o banco que senta aí no barzinho. Tem o morro-monte, colina, o morro, e tem o verbo morrer. Grafia de todas aí iguais, de todos esses exemplos iguais, e a pronúncia igual também. Cura, cura, verão, verão, cedo, cedo, banco, banco, morro, morro. Então,
esses são os homônimos perfeitos, que eles são iguais tanto na grafia, né, na hora de escrever, como na pronúncia. O som também é igual, ok? Além dos homônimos, nós temos os parônimos, né? As palavras que são parônimas. Palavras que apresentam significados diferentes, mas que são escritas e pronunciadas de forma parecida. Então, parônimos. Grafia, que é a escrita, e a fonética, que é o som, parecido, mas o significado diferente. E aí eu coloquei vários exemplos, né, para vocês identificarem o que são parônimos. Olha aí, tem o absorver e o absolver, cavaleiro e cavalheiro, descrição e descrição, discriminar, discriminar, dispensa, despensa, emigrante e imigrante, estofar e estufar, flagrante e fragrante, fluvial e pluvial, imergir e emergir, implícito e explícito, infligir e infringir, mandado, mandato, preceder, proceder, ratificar, retificar, revezar, revisar, suar, soar, tráfego, tráfico, peão, peão. Todas essas palavras são palavras parônimas. Significado vai ser sempre diferente, assim como lá nas palavras homônimas. A gente, quando fala de homônimos e parônimos, a gente está se referindo a grafia, que é a fonética, que é o som, e significado. Sendo que o significado é sempre diferente. Então, a gente vai questionar o quê? A escrita e a pronúncia, que muitas vezes é igual, muitas vezes é parecida, ok? E quando que a gente vai saber, né? O grande caso dos parônimos é que tem vários outros, coloquei vários, mas não coloquei todos, ok? Fiquem bem atentos a isso, porque às vezes pensa assim, nossa, ela deu tantos exemplos, são só essas que são as palavras parônimas da língua portuguesa. Não, de forma alguma. Causa muita confusão as palavras parônimas, porque como elas são parecidas tanto na escrita como na pronúncia, muitas vezes a gente não sabe qual utilizar. E como saber, né? Você precisa saber realmente o significado de cada uma delas para poder saber quando vai usar uma e quando vai usar outra. Como eu coloquei aqui de exemplo, né, eu já peguei 6 aí para exemplificar. A gente tem o absorver e o absolver. Bem parecido, né? A diferença ali do L pelo R. Quando é absorver, né, embeber, fazer a incorporação. Você faz alguma fritura, você coloca o papel toalha e coloca a fritura em cima, que seja um peito de frango à milanesa, uma batata frita, para poder o papel absorver a gordura. Agora, tem o absolver. Quando alguém vai a julgamento, né, e no final ele é inocentado, ele foi absolvido. Uma pequena diferença, mas se você olhar o significado, é completamente diferente. E aí o cavaleiro, né, que é aquele relativo à cavalaria, né, aquele que monta, e o cavalheiro já é aquele homem educado, gentil, né, o homem da nobreza, como era antigamente, mas a gente ainda, hoje a palavra já não é tanto utilizada, mas quando a gente diz que ele é um cavaleiro, a gente entende que é aquele homem bem educado, né. Descrição, olha aí, representação oral escrita, exposição, já descrição é aquele que não chama atenção, né? Imergir, quando afunda, emergir, quando estava lá embaixo da água e faz o que? Vem à tona. Uma simples diferença aí de letra, o significado desse para e de parônimos até tem uma relação, porque é relação contrária, né? Os outros dois pares que nós vimos agora, o absorver, o absolver, o cavaleiro e o cavalheiro, tem nada a ver um com o outro. No caso aí de imergir, como descrição e descrição também. Mas no caso de imergir e emergir, a gente já vê que tem uma certa relação, porque um é afundar e o outro vir à tona. Mandado, mandato. Mandado aí o encargo, a missão. O mandato já é, quando o prefeito é eleito, ele é eleito para um mandato de 4 anos, né? Concessão de poderes para um determinado tempo, é o mandato. Emigrante e imigrante.
mais um para aí que tem uma certa relação. O emigrante, ele sai da sua pátria para viver em outro país. Ele emigra. Ele se torna um emigrante quando chega nesse outro país. Ele, quando sai, ele é um emigrante do país dele. Já o imigrante é aquele que já está lá no outro país morando, né? Ele se estabelece numa nação estrangeira, né? Numa outra nação que não é a sua. Eu não coloquei, obviamente, aí o significado de todos os parônimos. Lá nas atividades do livro, tem vários outros, e vocês, inclusive, vão ter que fazer aí, né, uma pesquisa para poder preencher lá de acordo com o significado de cada um. Volto a dizer, por mais que eu tenha colocado uma lista, né, vários aí, não coloquei todos, fiquem bem atentos a isso. Lá no livro pode ter outros que não constam aí. Da mesma forma, não teria como, né, colocar o significado de cada palavra aí, de cada par, né, para vocês verem a diferença, porque são muitos, né, não, seria muito trabalhoso e vocês também não iriam assimilar. Então, eu fiz a opção de colocar 6 para que vocês percebam que, às vezes, até a simples troca de letra até mantém uma relação entre as palavras parônimas, como emergir, emergir, até aqui está trocado. Deixa eu trocar aqui. Como emigrante e o imigrante, mas em outros não tem nada a ver. Troca uma simples letra e o significado é bem diverso, ok? Então, aí, recapitulando, né? Vimos tantas palavras aí, falamos de palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, homônimos e parônimos, palavras homônimas ou parônimas. O homônimos, assim como os parônimos, nós estamos falando de quê? De escrita, de pronúncia e de significado. Significado sempre diferente, pode até ser contrário, mas sempre diferente. As homógrafas, escrita igual, pronúncia parecida. Homófonas, já. Pronúncia igual, escrita parecida. Trocou. Homônimos perfeitos, mesma grafia e mesma pronúncia. Já os parônimos a gente tem grafia e escrita, né? A escrita e o som parecidos e o significado também diferente, ok? Então, assim, vimos aí palavras homônimas e palavras parônimas. É um assunto que costuma depender aí de uma certa atenção, até por conta, né, das palavras homógrafas, homófonas, homônimos perfeitos. É preciso dedicar um pouquinho de atenção aí para que isso fique bem claro. No nosso encontro pelo Zoom, a gente fala mais um pouquinho sobre o assunto, que é claro, né? Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente discutir, mais fica guardadinho aí na memória, ok? Continuem bem, pessoal, fiquem bem. Em breve daremos continuidade. Até mais!